congregante, cada irmão desta igreja tem por esse ministério, pela minha vida em particular, naturalmente, e sempre vem à igreja, sempre vem ouvir a voz de Deus. Temos pessoas também pela internet. Eu dou aqui as boas-vindas àqueles que são nossos internautas. Louvado seja Deus por tudo. Nós chegamos ao momento mais importante deste culto, o momento de ouvirmos a voz de Deus. Nesses 35 minutos que temos pela frente, eu quero dizer a você: faça a diferença. Aproveite aí esse ano que vai se iniciar, 2014, daqui a 2 dias. Faça a diferença, meu amado. E tem um texto que eu quero ler com os irmãos e compartilhar com os irmãos, em Malaquias 3. Eu preparei os slides e, na verdade, só no final das contas me apercebi que não coloquei o versículo 17. Mas abra aí na sua Bíblia, Malaquias 3, o 17 e o 18. Eu vou ler o 17, o 18 depois vai aparecer aqui no telão, que diz assim: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, versículo 18, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus diz que nós somos o seu particular tesouro. Deus diz que prepara para nós grandes coisas, nos poupa nos momentos de batalha. E aí, claro, fica evidente que há um cuidado sobrenatural da parte de Deus para com a nossa vida. Então se vê, a diferença entre justos e ímpios, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Que esta diferença, meu amado, seja reconhecida na tua história. Então, mais do que nunca, dá uma cutucada aí, alguém diga: faça a diferença. Faça a diferença. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus revelação e conhecimento. Deus preciosíssimo, Deus que é o amado do nosso coração e da nossa alma. Estamos aqui diante da Bíblia Sagrada. Eu preparei o estudo bíblico, mas eu preciso, Senhor, que o Senhor se revele a cada um de nós, falando através desta mensagem, tocando fundo o nosso coração e assim imprimindo dentro de nós a Tua voz. Portanto, eis-nos aqui, Senhor. Fale ao Teu povo. Nós oramos por isto no Teu nome, Jesus. E agora paralisamos e cancelamos toda força contrária que tente se levantar contra o conhecimento do Senhor em nossas vidas. Prepara cada coração, alinha os nossos pensamentos para que sim, Senhor, seja vista nesse novo ano que vai se iniciar, 2014, e ainda nesses 2 últimos dias, seja vista a diferença entre nós e aqueles que não te servem. Que Deus faça grandes maravilhas em o nome de Jesus. Assim nos submetemos à voz do Senhor, e o povo que ama a Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, nosso diácono Marcelo. Meus amados irmãos, minha família espiritual, Igreja Cristo Vive, igreja vencedora, igreja por cabeça. Você sabe, mesmo diante de tanta gente nesse mundo que está alheia à vontade de Deus, está distante dos pensamentos do Senhor, a gente vê pelo texto do versículo 18 uma diferença que Deus quer que seja vista entre justo e perverso, entre justo e ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a gente percebe que diante de tanta gente desobediente a Deus que há nesse mundo aí, ainda assim Deus está preocupado em
evidenciar na vida dos que o servem uma majestade, uma grandeza. Então, o texto está dizendo, vocês serão para mim particular tesouro, eu vou defendê-los, eu vou poupá-los. E aí será vista a grande diferença daqueles que me servem. Então, acredite, o mundo pode parecer estar de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Mesmo assim, com tanta gente desorientada, fazendo coisas perversas, sendo ímpias, fazendo maldades em cima de maldades, Deus está preocupado e interessado na sua vida, na sua história, no seu bem-estar. Então ele diz, eu vou poupar todo aquele que me serve, como um pai poupa um filho. E esta é a maneira que um crente deve viver, sendo guardado por Deus, sendo preservado pelo Senhor, ter sempre uma grande vida, uma grande história, uma vida feliz, uma vida abundante. Eu quero isto para a minha vida, eu quero isso para você também. Que a cada momento da nossa história seja vista a diferença. Então vereis outra vez a diferença entre justo e perverso. É como aquela passagem de João 10:10, tão conhecida, que Jesus disse, olha, o inimigo está aí, o ladrão está aí, veio para roubar, para matar, para destruir. E é o que acontece, por consequência de uma desobediência a Deus, é o que acontece por consequência de uma impiedade tamanha que o mundo tem apresentado, mas isso é o que recai sobre a vida dos perversos, sobre a vida do justo, sobre a vida do que serve a Deus, sobre a vida daquele que Deus mostra uma diferença. O que recai sobre ele é a segunda parte do versículo, que diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus veio para fazer isto, proporcionar vida abundante, proporcionar vida feliz. Então, eu já parto logo para a pergunta desta manhã, que é a seguinte, por que então nem todos os que são considerados justos usufruem dessa benevolência de Deus? A questão é essa, O que falta em nossas vidas? Porque uma coisa é o ímpio, outra coisa é o justo, mas o que falta na vida do justo para que ele usufrua disso tudo, para que ele tenha benefícios da parte de Deus? Imagina, o texto estava dizendo, assim como um pai faz bem ao filho, eu vou fazer bem, eu vou defendê-los, vou poupá-los, vocês serão para mim coisa preciosa. Daí vai ser reconhecido. Amado, essa coisa aqui do que a gente leu, que será, vocês vão ver a diferença entre justos e perversos, é uma coisa patente, é uma coisa clara. Os vizinhos vão ver isso, os colegas de trabalho vão perceber que há bênção de Deus sobre você. Então eu ainda me atenho aqui à pergunta, o que falta numa hora como essa? Porque às vezes a gente vê um irmão não tão bem sucedido, não tão feliz. Vemos pessoas do meio cristão, do meio santo, tristes, desanimadas, perdendo foco, tendo a esperança retirada do coração, abandonam seus sonhos, quando percebem que vem uma virada de ano, logo pensam, mais um ano, todo mundo dizendo, hoje é um novo tempo, um novo dia. Mas para mim não tem novo tempo nenhum, porque é só mais dívida, mais fracasso. Por quê? Eu não estou falando do ímpio, não, tá? Não estou falando do perverso, não. Estou falando por que acontece isso na vida do justo, do que serve a Deus. Por que essa diferença não tem sido mostrada? Já que nós deveríamos ser imagem e semelhança de Deus nesta terra, representação de Deus, já que nós somos luz no meio de tantas trevas. Jesus disse, amado, que Ele veio para dar vida em abundância. Ele disse que todos nós deveríamos passar por isso. Eu vim para vocês, eu vim para as minhas ovelhas. E há algo que numa hora como esta, talvez sim, falte no nosso coração. Eu estou
numa tentativa aqui de responder a tal pergunta. O que falta? O que nós precisamos? O que o justo necessita para ter vida abundante? Há um texto intrigante até, de Mateus 25, 29, que Jesus disse, são palavras do próprio Cristo. Ele disse assim, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mais uma vez o termo abundância aparecendo nas palavras de Cristo. A todo o que tem se lhe dará e terá mais e mais, terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Me intriga o coração um pouco esta passagem, porque parece uma grande injustiça nós vermos isto no mundo. Quanto mais as pessoas têm, mais recebem honras. É assim na sociedade, né? Você vê pessoas ricas e famosas, elas ganham ingressos grátis das grandes apresentações. Alguém que quer promover a sua empresa de aviação dá passagens de primeira classe para as grandes personalidades. Quanto mais se tem, mais se ganha. E às vezes, se olhamos para a situação de um trabalhador, da pessoa mais pobre, do proletariado, sabe, a energia que ele tem, que parece ser pouca, ainda é tirada, né, pelas situações de ter que pagar um monte de despesa, um monte de dívida. A gente pensa que é uma grande injustiça, mas a grande pergunta é, o que você precisa ter para que seja dado mais e mais a você? Pois a regra áurea é essa: todo o que tem se lhe dará, e disto que ele tem, ele terá em abundância. Eu não vou falar hoje sobre prosperidade financeira, já falei bastante aqui no momento administrativo. Não vou falar hoje sobre abundância de bens, apesar de que vida abundante tem a ver também com vida financeira, óbvio. Quando Jesus disse vida abundante, falou de tudo. Mas eu quero falar deste detalhe: o que precisamos ter para que seja trazido mais e mais para nós? A resposta é a própria felicidade, é o sorriso nos lábios, é a alegria no coração, é o contentamento diante da vida, mesmo diante de fatos não tão agradáveis. Aquele que tem, o que ele tem, se lhe dará, e terá mais ainda, terá em abundância. Amados, na maioria das vezes, o que nos falta ter é uma disposição para sermos felizes, alegres, estarmos contentes com a vida. E daquilo que eu tenho, disto é trazido mais e mais para a minha vida. Me parece que Deus observa toda a humanidade. Ele vê as pessoas felizes, ele diz: opa, aquele que tem, que mais seja lhe dado. Enquanto que quando Deus contempla os tristes, ele diz: oh, coitadinho. Até tem compaixão, tem misericórdia, envia socorro. Mas aos felizes, Deus faz festa junto com eles. Hoje foi mencionado aqui, né? O presbítero Ezequias mencionou: este foi o dia que o Senhor nos deu, no momento dos cânticos, dos louvores. Amados, Deus quer isso, que nós tenhamos alegria nele. O texto diz: vamos nos alegrar em Deus. Deus quer se fazer um ser feliz por conta, não do nosso desânimo. O que diz o texto de Neemias? A alegria do Senhor, o que faz Deus feliz e alegre, é a nossa preguiça. Não, é a nossa força. Quando você se mostra forte, quando você se mostra ativo, Deus fica feliz com isso. Então, é claro que eu vou tratar de um ponto aqui, que é esse ponto, o ponto da felicidade, que não é o único ponto básico e crucial. Tem outras partes da nossa vida que nós poderíamos falar hoje, mas eu quero dizer disso. Quando você tem felicidade, isto é trazido para você em abundância. Deus traz mais e mais felicidade.
Então, a minha dica no dia de hoje é: seja feliz com dinheiro ou sem dinheiro. Seja feliz. Seja feliz diante de riscos ou não. Deus estava dizendo lá, eu vou poupá-los. Mas, olha, diante de adversidades ou não, seja feliz. Apesar dos seus pontos fracos, amado, sabe, passe a concentrar-se nos seus pontos fortes. Apesar dos pontos fracos, seja feliz. Há algo de bom aí dentro de você, há dons, há talentos. Às vezes a vida oferece muitas situações chatas, né? Apesar das chatices da vida, assuma o seu papel como um agente de transformação. Você não está aqui nessa manhã à toa para ouvir a palavra de Deus, como que por obrigação, para depois bater o cartão e dizer, opa, do inferno me livrei porque fui à igreja. Não, você está aqui para aprender a levar felicidade, que é gerada aí no teu coração, por causa da palavra, a levar esta felicidade para os seus, para o marido, para a esposa, para um filho. Então, apesar das chatices da vida, assuma essa postura, sabe? Eu sou o sacerdote de Deus na minha casa. Tomara, todos nós tenhamos, né, sempre a família toda reunida, mas às vezes há o caso de uma pessoa estar sozinha na igreja, o marido não acompanha, a esposa não tem a mesma visão, os filhos estão desviados. Então, tenha essa capacidade, meu amado, de se levantar, sabe? Todas as vezes que você cair, seja feliz, se levante quantas vezes forem necessárias. Busque sempre a excelência em tudo. Faça tudo bem feito. Faça tudo com excelência. Não demonstre corpo mole. Faça tudo com toda a sua força. Sendo fiel, sendo honesto, sendo leal, sendo verdadeiro, sendo alegre, sendo feliz. Quando você é feliz, aquilo que você tem... Olha o detalhe aí do 25, 29 de Mateus. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Se você for assim, uma pessoa feliz, mais e mais felicidade virá para a sua vida, meu amado. Acredite nisto. Ser feliz agrega valor, diria o rei do camarote. Só 3 pessoas entenderam a piada, mas tudo bem. Tá frio hoje, né? Só para mudar de assunto. Olha, eu só serei mais feliz do que já sou. E aí a gente está aí, né, chegando no novo ano, a gente tem que pensar nessas coisas. Eu só serei mais feliz ainda do que já posso ser, do que eu já sou. Eu só terei mais felicidade do que já tenho se eu realmente perceber que Deus é que está comigo, trazendo coisas, trazendo uma cura, um livramento, uma transformação, prosperando a minha história. Então, que eu comece por esta questão. Se eu for uma pessoa amável, mais amor eu terei. Pois aquele que tem, disto lhe é dado, e tem em abundância. Se eu tiver paz e for uma pessoa pacífica, eu vou receber como troco desta paz, como é que eu posso dizer? O quê? Agora complicou. Deu ruim, cara. Passividade? Não, pacificação. Bom, né? Língua portuguesa é uma maravilha, né? Se eu transmitir paz, eu não queria ficar só na coisinha assim, se você der paz, você recebe paz, né? Mas eu quero fazer uma mensagem mais elaborada, sabe? Mas tudo bem, não tenho as palavras exatas no momento, mas é a grande verdade, amado. Quando você até mesmo dá um sorriso para alguém, você recebe alegria de volta. Então, que daquilo que a gente tem, a gente seja acrescentado. Então, é assim, eu só poderei ter uma vida maior do que a que eu já tenho, em todos os termos. Eu só poderei ter uma vida mais abundante do que a que eu já tenho, se eu passar por esse agir de Deus, por esse milagre de Deus.
Se eu disser para Deus, Deus, eu quero que a minha vida represente alegria e felicidade e paz para todos à minha volta. E para isso eu tenho que ter a disposição de mostrar isso aos outros. Nós já somos herdeiros de todas as promessas de Deus, amados. Não há motivos para nós vivermos tristes, acabrunhados, sabe, cabisbaixos. Não há motivo. As promessas de Deus, elas são grandes, são preciosas. Diz a Bíblia, são firmes, são muitas. Paulo disse em 2 Coríntios 1:20 que quantas são as promessas de Deus? Deus já disse sim para que elas se cumpram. Então, quando você às vezes vai atrás de uma resposta, e muita gente diz isso em termos profissionais ou em outras áreas da vida, olha, você vai lá e pergunta se é possível. O não você já tem, né? Se você tiver o sim, beleza. Para Deus, Ele já diz sim para cada uma das promessas. Quando a Bíblia diz assim, vocês podem ser livrados, podem ser curados, vocês podem ter alegria intensa. Para quantas são as promessas, Deus tem um sim, porquanto também por Ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Hebreus 10:23, por isso devemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é que é fiel. Então, se eu quero fazer a diferença, se eu quero ser mais feliz ainda, tem algumas questões que eu devo manter em minha vida e jamais me desviar delas. Apesar da felicidade, mas imagina, a felicidade, né, é um estado de satisfação, de alegria, é muito transmitido pela tua maneira de ser, pelo teu sorriso, mas não é tudo. Eu coloquei aqui no quadro algumas coisas que eu jamais devo deixar de lado, além de ao mesmo tempo ser feliz. Além de, ao mesmo tempo, estar sorrindo. Pode ir clicando, Lucimar, que vai aparecendo aí as frases. Eu não posso abandonar na minha história a palavra de Deus, na minha vida, no meu cotidiano, o lado espiritual, a aliança da graça que eu tenho com o Senhor. Eu tenho que ser feliz, mas ao mesmo tempo eu tenho que andar com a fé cristã. Eu não posso abandonar a obra do Senhor. E, acima de tudo, a pessoa do Senhor soberano, Jesus Cristo. É isso que vai fazer a diferença, porque, é claro, muitas pessoas há no mundo que são felizes, sabe? São radiantes de alegria, mas no final das contas, por não serem acompanhadas da palavra de Deus, de uma vida espiritual, de uma fé cristã, e por estarem longe de Jesus Cristo, a alegria e a felicidade dão em nada. Você tem a faca e o queijo na mão, meu amado. Você tem tudo à sua disposição. As coisas já estão cooperando para o teu bem. Eu não posso viver a minha vida pensando, não, eu sou independente de Deus. Não. A ponto de achar que eu sou autossuficiente, que não preciso de mais nada, nem de ninguém. Eu venço na vida com a ajuda de ninguém, eu sou mais eu. Não. Eu tenho que saber que algo tem que me acompanhar. Além de um belo sorriso, a palavra do Senhor. Uma vida espiritual bem alicerçada, uma aliança firme com Deus, a fé cristã, fazer parte da obra do Senhor. Ter o Senhor Jesus Cristo como o meu Deus, o meu guia, a minha luz. Então eu preciso destas situações. Eu preciso manter isso sempre funcionando. E dentro do que Deus traz como responsabilidade para nós, vamos assumir esta postura, de jamais nos afastarmos destas questões. Eu vou tratar nesses minutos que nós temos pela frente, de cada ponto desse que está retratado aqui no telão. Por exemplo, por que eu não devo abandonar a palavra? Amados, é na Bíblia que nós encontramos as respostas, a solução, as orientações, a direção de Deus, a luz de Deus. É como uma bússola que nos dá o norte, nos dá a direção da vida. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus porque ela é força no momento da fraqueza.
E às vezes nós queremos essa tal felicidade. Uma pequena dica é essa, né? Dê felicidade e você será feliz. Mas seja orientado pela palavra de Deus. Não se afaste destes conselhos. A palavra de Deus, ela até mesmo saúde lá para os nossos ossos. É saúde para o nosso interior. É como diz o Salmo 119, versículos 92 em diante. Não fosse a tua lei, a tua palavra, né, ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia, diz o salmista. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Então, amado, queremos a felicidade, sabemos que é dando que se recebe, mas a palavra tem que ser a nossa orientação. Versículo 26 diz assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Olha aí, estratégias que Deus nos dá através dos conselhos dEle, da palavra dEle, dos mandamentos dEle. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, os teus mandamentos. Versículo 102, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, dos teus conselhos, das tuas palavras, consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. É luz para os meus caminhos. Então que a base da tua felicidade, ao você transmitir isto aos outros, né, aquilo que você tem para que lhe seja trazido em abundância, que a base da sua felicidade seja esta, a palavra de Deus. Diga, jamais vou abandonar a palavra de Deus. Outra coisa que eu mencionei foi a vida espiritual. Por que eu não posso abandonar a vida espiritual? Bispo, hoje em dia a vida com Deus é uma vida light, uma vida, sabe, que não tem tantos esforços, sacrifícios. Então eu não preciso tanto. Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ser espiritual não é ser fanático, tá? Ser uma pessoa espiritual é dedicar no nosso dia a dia, que é tão corrido, é tão materialista, a gente está sempre em busca de coisas para o nosso conforto, para a nossa felicidade neste mundo. Ser espiritual é dar mais tempo para Deus nesse mundo do que para o próprio mundo, né? Então, não é ser um fanático, se enfiar dentro da igreja, não sair mais, sabe? E viver só um mundo dentro da igreja. Não, é dedicar mais tempo para a palavra, dedicar mais tempo para a oração, dedicar mais tempo para os irmãos da igreja do que para os amigos do mundo. É essa a questão. É como diz Tessalonicenses 5,19, não apagueis o espírito, mantenha essa chama aí sempre acesa. E às vezes a gente coloca em prioridade outras coisas. Mas, bispo, está na época de eu buscar, fazer alguma coisa, correr atrás. Sim, amado, mesmo que você tenha concursos para fazer, provas da faculdade, inúmeras coisas para fazer, procure equilibrar as coisas. Sabe aquele tempinho que sobra, aquele tempinho que lhe resta? Invista na sua vida espiritual, estando junto a Deus, estando na igreja, lendo a palavra. Então, se eu me apegar, sabe, as coisas de Deus, eu tenho triunfo, eu tenho vitória. Eu não posso deixar, como está dizendo o texto, eu não posso deixar apagar aquela chama dentro de mim, né? Porque se eu apago dentro de mim o espírito, as ações espirituais, as atitudes ligadas à vida espiritual, eu estarei dando um lugar maior à carne. Gálatas 5,16 diz, olha, andai no espírito, e você jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Então, como é que eu não abandono a vida espiritual? Dando prioridade a Deus. Volto a dizer, não é ser fanático, não é mudar a roupa, não é mudar o cabelo, não mais pintar as unhas, fazer cara de mal e dizer, a paz do Senhor, só para os irmãos. E para quem não é irmão, se diz, diabo que lhe carregue.
Sabe? Não é ser uma pessoa esquisita, mas não é ser nem diferente, na maioria das vezes, mas é fazer a diferença. Às vezes o crente tem a mania de ser diferente. Então ele muda o jeito de olhar, ele muda o jeito de falar. O vocabulário evangélico é outro, né, no Brasil. Não entendo por quê. As pessoas saem de casa, se você dá bom dia, boa noite, boa tarde, ela diz, ué, desviou? Porque o crente não pode dar bom dia, boa tarde, tem que dar a santa paz do Senhor. Senão a pessoa acha que o outro desviou. Então as pessoas vivem, às vezes, um fanatismo. Não é só ser diferente, mas é fazer a diferença. Outro detalhe aqui que eu falei, você não pode abandonar, no meio da tua felicidade toda, não pode abandonar a aliança da graça. Né? Numa aliança, num pacto, você sabe que ambos os lados têm direitos e obrigações. Então, Deus fez conosco um pacto. Deus firmou conosco uma aliança. Deus já prometia isso já muitos anos atrás. Por exemplo, Deuteronômio 28, 13 diz assim, o Senhor te porá por cabeça, não por cauda, só estarás em cima, não debaixo. Isso aqui são os direitos, né? É a parte boa. Aí ele diz assim, mas se você obedecer, é a parte responsável. Então, se você obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar, para cumprir. Mateus 25, 23 diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, tem as obrigações, tem os direitos. Né? Tem ônus, tem bônus. Mas a aliança que Deus fez conosco, ela foi firmada, inclusive, com sangue. Ele morreu por nós. E daquilo que Deus nos pede para sermos ou para fazermos, amados, é nada diante daquilo que Ele já fez por mim e por você. Coríntios 11, 25 diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, por causa do sangue, lá na cruz do Calvário, Deus estava fazendo conosco uma nova aliança. Então, eu não posso abandonar isto. Deus é fiel a mim, eu serei fiel ao Senhor. Deus é justo, eu serei justo. Deus é santo, eu serei santo. É a maneira que nós temos de fazer funcionar a tal felicidade, que quanto mais você tem, mais você recebe. Ao que tem, se lhe dará disto e ainda terá a balde. Né? Eu estou falando carioquês. Outra coisa que eu mencionei foi a fé cristã. Por que eu não posso abandonar a fé cristã? Porque, primeiro que a fé por fé é dom de Deus, né? Mas eu estou te falando, na verdade, daquela fé que é aquela confiança. Às vezes nós deixamos de lado. Queremos a felicidade para nós, já sabemos que a chave é eu ser feliz para que eu seja feliz, mas queremos a tal felicidade e dizemos assim, mas eu não sei se as coisas vão se encaixar. Desejamos, sonhamos, pensamos em ser felizes, mas largamos de lado a confiança. Deixamos de lado a fé cristã. Então, eu jamais posso abandonar a fé cristã, porque ela é a confiança que vai gerar no meu coração uma esperança até ver Deus agindo todas as coisas. Para alcançar uma bênção, para alcançar um milagre, para que eu possa ver os montes sendo removidos. Usar a fé, né, tem esse potencial. A fé pode ser pequenina, mas ela remove montes. Para que eu veja situações negativas sendo tiradas da minha frente, eu preciso desta tal confiança. Então, Senhor, eu vou abrir bastante meus sorrisos, eu vou gerar felicidade aos outros, não vou gerar chateamento para ninguém, não vou perturbar ninguém, vou perdoar a todos, até os inimigos, vou orar pelos que me perseguem, mas eu vou confiar de que o Senhor vai fazer algo. Não adianta ter só um desejo bom lá no coração e perder a confiança. Amado, a confiança, essa tal fé cristã, ela agrada a Deus. Há um histórico na Bíblia sobre fé, está lá em Hebreus 11, que diz, a fé é certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que você ainda não está vendo.
você sabe que é sempre no sentido de que você vai ver acontecer, a coisa vai se concretizar. E aí diz o versículo 6 e o 33. Olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é isto, ela agrada a Deus. Deus gosta de ver você confiante, você cheio de coragem, cheio de ousadia. Até porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, o ponto, né, comum a todos, creia que Ele existe. E aí todo mundo crê, Deus existe, beleza. Mas Deus quer isso aqui, ó, que você creia também que Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Então, eu creio que Deus existe, mas eu creio que também Deus é o recompensador. É o premiador, é o abençoador de mim que o estou buscando. Por isso é vista a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Então, empenhe fé naquilo que você deseja para a tua vida. Aí lá no 33 diz assim, os quais, falando aqui dos heróis da fé, né? Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Você pode ter para a tua vida todas as promessas de Deus, amado. A cura, a restauração, uma felicidade imensa. Não só por conta de ser feliz, mas por conta de dizer, Senhor, eu creio que pela fé eu posso obter promessas. Eu posso fechar a boca dos leões. Você sabe, amado, a fé nunca perdeu nenhuma batalha. A fé nunca perde para nenhuma adversidade. A fé é sempre vitoriosa. Então eu quero sim a felicidade. Faça como 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E sabe o que é a consistência dessa vitória? É o jejum, sabe? Aquele que é entregue no fim de semana, com consagração. A vitória que faz você vencer o mundo inteiro é a fé. Então, pare de usar somente a lógica, pare de usar somente a razão. Mas o meu patrão não falou nada. Mas eu não encontrei o sócio certo. Eu não encontrei a pessoa correta. Amado, passe a usar mais a tua fé do que a lógica e a razão. Eu volto a dizer, a fé nunca perdeu para nenhuma adversidade. Se você deseja essa felicidade sendo aumentada dentro de você, haja por fé, em o nome de Jesus. Por isso eu não posso abandonar, inclusive, a obra do Senhor. Claro, como eu disse antes aqui, a obra de Deus não deve ocupar toda a nossa vida. A não ser que alguém seja funcionário de uma igreja, né? E mesmo assim tem os trâmites legais, mas a obra de Deus, a questão da evangelização, de falar do amor de Deus, de anunciar aos outros que há solução e salvação para as almas dele, isso é fazer a obra de Deus. Isso não deve ocupar a nossa vida inteira, porque você tem o seu trabalho, sua faculdade, sua família, mas se eu não executo a obra de Deus em hipótese alguma e digo assim, deixa o bispo fazer, deixa os pastores fazerem, deixa a meia dúzia de ministro, de diácono fazer a obra de Deus. Se eu me excluo da obra de Deus, a minha vida fica incompleta. A tua agenda não deve ser toda marcada só por coisas da igreja. Mas, se você não faz nada da obra de Deus, você sente que a tua vida fica incompleta. Então, eu quero a felicidade, mas doe um pouco desta felicidade para a obra do Senhor. Cumpra a sua missão como um evangelizador, como uma pessoa que sai e, às vezes vai ao banco, tudo bem, vai pagar contas, mas já sai com uma missão. Aquela pessoa, a mais chata, que me parar na fila do banco para falar que não tem muitos caixas, que tem uma lei que diz que mais de meia hora a gente tem que ser indenizado. Aquela pessoa que me, artesanalmente, eu vou falar dela, eu vou falar para ela do amor de Deus. Sai com a missão.
Sabe, em vez de dizer assim, se a primeira pessoa que me cutucar no banco e disser que não tem muito caixa, eu vou dar logo um trambolhão nela porque eu não quero ouvir nada, você não estará cumprindo a tua missão. E eu estou falando disso, de cumprir a obra de Deus nesses termos. Sabe, você pode não ser um pastor, pode não ser um presbítero, um ministro da igreja, mas você tem uma missão no seu dia a dia. E quando a gente não faz essa missão, a gente se sente incompleto. Paulo disse assim aos Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, quando você sair, amado, sai com uma missão, sai com um intuito, sabe, de abençoar pessoas, de levar esta tal felicidade aos outros. Aí diz Mateus 19:29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, herdará a vida eterna. Ele está dizendo, olha, dos que vão ser salvos, sabe, quando às vezes colocam em prioridade o meu reino, recebe muito mais do que isso. Então, quando você valoriza a obra do Senhor, você recebe galardões. Em último lugar, a coisa mais importante, mais preciosa, você não deve jamais abandonar ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser muito feliz, mas eu não preciso de nada, nem de ninguém para ser feliz. Negativo. O Senhor Jesus Cristo, Ele não pode ser apenas um detalhe na sua vida, não. João 15 diz assim, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Imagina uma árvore que tem um galho cortado, você pega esse galho e joga ali no meio do mato, o galho vai se secar, ele não vai dar fruto sozinho. Então, dessa mesma forma, fazendo essa analogia, assim nem vós o podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis até o que quiserdes, e vos será feito. Então, o que a gente mais quer é ser feliz, ter contentamento, ter aquela vida em abundância. Então, amado, esteja ligado ao Senhor soberano que te criou e te formou. O Deus da tua vida, o Deus da tua história. Acredite, você está unido com Ele para sempre. Então, nos seus caminhos, nas suas palavras, nas suas atitudes, demonstre isso às pessoas. É como Romanos 8:38 que diz, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nada pode nos separar dele. Estamos ligados a Ele. Nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que não sejamos nós, nos nossos pequenos detalhes da vida, nas nossas atitudes, dizermos, não, eu estou aqui sozinho, eu sou responsável por mim mesmo, jamais. Eu vou terminar dizendo uma coisa, se você apenas seguir estes princípios que Deus está lhe passando, que a Bíblia está estabelecendo para nós cumprirmos, acredite, amado, se você simplesmente cumprir isto, eu não vou abandonar mais a palavra de Deus, eu vou me apegar à vida espiritual, eu vou fazer a minha parte nessa aliança que Deus diz que tem comigo, uma aliança de sangue, eu vou dar também toda a minha força para a obra de Deus. Se eu não abandonar a fé, se eu não abandonar o Senhor Jesus Cristo, se você fizer isso, acredite, a sua vida terá um outro brilho. Se você apenas fizer isso, acredite, seus caminhos serão mais iluminados, seus projetos, e aí vem o novo ano, é hora de pensar nisso, né? Seus projetos serão bem-sucedidos, você vai poder pedir o que quiser, seus esforços serão honrados por Deus, a sua dedicação será coroada pelo Senhor, as portas estarão abertas de contínuo, a provisão para a tua vida será mais que suficiente. Se você simplesmente disser, Deus, eu vou cumprir com tudo isto. Eu quero a felicidade, mas eu quero estar ligado a tudo isso, atado a tudo isto.
Então, jamais coloque de lado, eu repito, a palavra de Deus, a aliança, a vida espiritual, a fé, a obra do Senhor. Tenha zelo pela obra de Deus, ajude os irmãos a fazerem a obra de Deus e jamais coloque de lado o Senhor soberano Jesus Cristo. E toda palavra ou promessa que Deus tem dado a você, acredite, vai se cumprir. Isaías 55, 11, eu termino, ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, o que Deus quer é isso, que você tenha cada vez mais alegria, cada vez mais felicidade. Então, lembre, aquele que obedece a Deus, aquele que é justo, aquele que o serve, aquele que o teme, Deus diz: vocês serão o meu particular tesouro. E lá no Malaquias 3,18 ele diz: vai ser vista novamente a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que não serve a Deus e aquele que me serve. Que você veja a recompensa do Senhor, o galardão de Deus, as premiações dele, sabe, que você perceba que na tua vida há saúde plena, a felicidade, que isto faça a diferença entre você e a pessoa que não serve a Deus. A minha dica para você é: siga nisto e faça a diferença, amado. Se você recebe, diga amém, amém, amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Faça a diferença, meu amado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Passei um pouquinho aí dos 30, 35 minutos. Mas Deus...